Aleluias. A paz do Senhor a todos, amém? Amados, tem que me responder igual o Gabriel. Nós estamos no início do ano, vocês já estão respondendo esse amém assim fraquinho. Imagina quando estiver em julho. A paz do Senhor a todos, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Aqui em cima é um espelho, viu? A gente reflete o que a gente... Tá, glória a Deus. Deixa eu ver se é isso que tá ligado. Não é não. A gente reflete o que está recebendo aí de baixo. Então, vocês vão dando glória, que é para a gente ficar todo mundo avivado. Amém? Quem fez o seu projetando aí, dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Aleluias. Que bom saber, amados, que vocês estão se organizando, né? Já colocaram aí os seus objetivos. Isso é muito importante. Nós termos objetivos para o ano, objetivos diante de Deus. Isso é muito importante, é um direcionamento mesmo vindo dos céus. Desde o momento em que eu e o Ramon viemos, né, primeiramente, antigamente era comunidade, nós aprendemos a fazer sempre na virada de ano. Então, assim, nosso nunca faltou, o Senhor sempre é bondoso conosco, sempre acontece, nós sempre conseguimos, sempre realizamos. Porque quando nós temos um objetivo e nós apresentamos ele ao Senhor, né, o Senhor, ele abre as portas sem medidas para nos abençoar. Se nós temos convicção e acreditamos, nós iremos conquistar. Alguns chamam, né, que é a lei da atração. Você pensa e você atrai aquilo. Né? Eu costumo dizer que é o Senhor mesmo nos abençoando, é a nossa fé entrando em prática. Amém? Sem mais demora, nós vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 1. Verso 1. Obrigada. Amado, se você não tem o costume de trazer o seu caderno, uma caneta, é bom. Porque aí você vai montando seu caderninho, toda pregação que for acontecendo, você vai anotando. No dia que você precisar de uma palavra, né, ela já vai ter muitas. Então, é importante, traga uma agenda, um caderno, anote os tópicos importantes que você for identificando. Como diz, né, é melhor um lápis pequeno do que uma memória grande. Então, anote ali, porque quando você precisar, você já tem aonde buscar uma palavra vinda do Senhor. Amém? Quem encontrou, dá um glória a Deus. Jó, capítulo 1, verso 1, nos fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Feche os seus olhos rapidamente. Peça ao Senhor que toda a sua atenção venha estar voltada à palavra dele nesse momento. Senhor, nós mais uma vez queremos nos apresentar diante de Ti. Pai, nós queremos Te pedir, ó Deus, que toda a nossa atenção, a nossa mente, Senhor, venha estar voltada a Ti. O nosso coração venha estar voltado a ouvir a Tua palavra nessa noite. Pai, nós sabemos que o Senhor quer falar conosco, ó Deus, e nós estamos aqui, ó Senhor, nesses primeiros dias do ano, ó Deus, para entregar a Ti, para ouvir um direcionamento Teu, uma palavra Tua. Então, nesse momento, toda distração venha ser repreendida, Senhor, todo cansaço venha ser lançado por terra, que possamos estar ligados em Ti, na Tua vontade, no Teu querer. Afasta de nós tudo que queira nos distrair, Senhor, todo pensamento que não pertence a Ti, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, e que os Teus anjos sejam livres, ó Deus, para passear em nosso meio, para ministrar em nossos corações, em nossa mente. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por este momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, diante do nosso projetando, diante de todos os nossos sonhos, porque parece que a virada de ano, ela nos traz um recomeço. Eu não sei em vocês, mas em mim ela gera tantas expectativas, né? Mas é interessante porque é só mais um mês, mais um ano que vai se virar. Mas dentro de mim, amados, é uma alegria, porque parece que é uma nova oportunidade de conquistar tudo, né? E muito mais. Sendo que nós temos essa oportunidade todos os dias, a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos. Só que por ser uma data onde todo mundo festeja, onde todo mundo ressalta isso, eu costumo me projetar, me programar e ter muitas expectativas, né, para o meu novo ano. E é engraçado que muitas vezes nós só nos preparamos para as coisas boas, porque nós queremos atrair somente coisas boas. Só que existe algo que foge do nosso controle, né? Porque a nossa vida ela está debaixo da vontade do Senhor. Eu fico imaginando o Jó na sua virada de ano ali projetando um monte de coisas boas. E quando de repente começa a acontecer várias e várias coisas ruins na vida dele. É interessante no início, né, que fala que Jó, ele era um homem justo, íntegro, ele era íntegro e reto. E o próprio Deus dá testemunho da integridade de Jó. Eu fico pensando, Senhor, que moral Jó tinha com o Senhor. Que homem espetacular ele era. Ao ponto do próprio Deus, amados, falar que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto. Nos nossos dias é tão difícil nós encontrarmos pessoas íntegras, pessoas retas, né? E Jó, eu acredito que naquela época também era difícil, mas Jó, ele se manteve íntegro e reto diante de Deus. O Senhor tem tanto orgulho de Jó, que ele fala para Satanás: observaste o meu servo Jó. Amados, imagina o Senhor falar assim: olha, conhece a pastora fulana, conhece o irmão fulano, conhece o pastor Jean. Imagina o Senhor testemunhar de nós. Já é tão bom para nós quando alguém do nosso trabalho, ou da nossa escola, ou da nossa vizinhança fala assim: nossa, você conhece a irmã fulana de tal? Ela mora ali, nossa, ela é uma pessoa tão bondosa. Se você estiver enfermo, ela vai orar por você. É tão bom quando as pessoas dão testemunho de nós, não é verdade? É muito bom quando alguém fala: nossa, eu conheço fulano, é um homem de Deus, é um homem honesto. Agora imagina a honra do próprio Deus falar isso ao meu respeito e ao seu respeito. E por mais que durante o decorrer dos dias as pessoas não possam ressaltar isso, mas o mais importante é o próprio Deus ressaltar isso sobre a nossa vida. É nós termos convicção daquilo que nós somos diante do Senhor. Pessoas retas, de que não temos do que nos envergonhar, de que não pode chegar ninguém e apontar o dedo, de não ter medo de alguém manifestar no trabalho e apontar o seu pecado, porque nós somos retos e íntegros diante do Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para brincar de ser crente. Ele não nos chamou para brincar de ser casa de oração. Ele nos chamou para sermos retos e íntegros diante dele. Aleluias.
enquanto eu fazia, amados, essa pregação, né? Eu fazia ali o meu esboço. Eu gosto sempre de escrever, porque eu costumo, né? O meu temperamento é um pouco fleumático, né? Os fleumáticos, eles são assim empolgados e muitas vezes a gente acaba atropelando. Então, para que eu não me perca, muitas vezes eu monto o meu esboço. Enquanto eu escrevia, eu falei assim: Senhor, mas qual é o propósito do Senhor nos mandar na terra? Qual é o propósito de nós estarmos, né, colocados numa certa igreja? Qual é o propósito de nós estarmos em comunhão? É para isso, amado. É para sermos retos, íntegros, proclamarmos a vontade do Senhor, proclamarmos um Deus vivo que nos guarda, que nos ama e que nos protege. E por mais que você tenha escrito só coisas boas no seu projetando, saiba que o dia mau ele pode chegar. Porque os justos também perecem, amados. Os justos também sofrem. A própria palavra do Senhor fala que Jó era um homem reto e mesmo assim ele sofreu. Mas em momento nenhum Jó questionou o porquê Deus o estava. Ah, porque Deus me abandonou. Ah, porque Deus me largou. Não. Ele não questionou. Muitas vezes ele pensava, sabe como? O porquê Deus me escolheu para passar por isso. E se Ele me escolheu, eu sei que eu vou passar. Então, quando o dia mau chegar, não pense que Deus te abandonou. Não, pense que o Senhor ele está te provando para você ser aprovado para algo maior. E nós temos que passar nesse teste, nós não podemos ser reprovados. Porque senão a gente volta lá para o início da fila. Amados, uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui, eu ouvi esqueci o nome dele. O pastor de jovens da Lagoinha. O pastor Lucinho, ele falando assim, que um dia ele levantou, orou e falou assim: Senhor, eu quero ser aquele que levanta todos os dias e te causa prazer, te causa alegria. Que ao meu levantar, o Senhor já começa a sorrir, sabendo que vai ser para te agradar. Amados, e aquilo eu guardei tanto no meu coração, que nós devemos levantar todos os dias para alegrar o nosso Deus. Porque não tem nenhum dia, amados, que o Senhor ele nos acorde, Ele nos dá a oportunidade de ver o sol, que seja para nos entristecer. Se muitas vezes nós nos entristecemos, é muitas vezes, né, o Senhor provando ali a nossa fé, para aumentar a nossa fé, para nos capacitar para algo maior, para trabalhar o nosso temperamento. É para isso. E na nossa caminhada cristã, amados, nós vamos precisar constantemente ter perseverança, ter constância diante do Senhor. E o tema da palavra nessa noite é perseverança. Porque muitos de nós vamos começar uma semana, um ano, entregando a nossa semana ao Senhor. Mas no meio do ano, muitas vezes os nossos pés, eles podem querer desfalecer diante da presença de Deus. E nós vamos precisar de perseverança para continuar. O tema desse ano é uma casa de oração. E eu e você vamos precisar de perseverança para nos tornarmos uma casa de oração durante todo esse ano. Para que nós possamos atingir os nossos objetivos do projetando, nós vamos precisar de perseverança. E a perseverança, amada, ela trabalha, sabe, o nosso temperamento. A perseverança, ela trabalha a nossa natureza. A perseverança, ela trabalha todas as áreas das nossas vidas. Porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos perseverar. Por eu ter um temperamento sanguíneo, né? O sanguíneo, ele topa tudo. Você fala assim, vamos fazer tal coisa? Vamos! Uma empolgação sem fim. Quando dá 2, 3 dias, já está totalmente desanimado. Já não acredita mais naquilo. E a partir do momento que eu me entreguei nos caminhos do Senhor, eu falei, Senhor, nós precisamos trabalhar isso. Porque não dá para servir o Senhor, ficar animado um dia e desanimado 15. Vamos trabalhar isso. Amados, e muitas vezes eu começava um curso, não terminava. Mas era muitas vezes mesmo. Começava alguma coisa, não terminava, nunca concluía nada. E eu falei, Senhor, chega, vamos dar um basta nisso. Eu preciso ter perseverança na minha vida, eu preciso começar e terminar. E aí eu comecei a trabalhar isso. Gente, quantas vezes eu sentia vontade de desistir das coisas. Tinha curso de liderança na igreja, eu começava aquela preguiça. Eu falei, não, mas eu vou terminar. Eu tenho que fazer um compromisso agora comigo, eu vou vencer. Era um desafio que eu fiz para mim.
E eu comecei a trabalhar isso, e as coisas foram melhorando. Porque nós precisamos ter constância. Até em empregos, amados, eu não conseguia parar, porque eu abusava do emprego ali com 6 meses, já pedia demissão, já queria trocar de emprego. Era uma coisa terrível. Imagina, uma pessoa que ela não tem constância, ela não consegue vencer nada. Ela não tem objetivo, ela não consegue vencer as barreiras, porque tudo que ela começa, ela não termina. Então ela nunca tem nada, ela nunca tem uma família, ela nunca tem um emprego, ela nunca tem um diploma de formação, porque não tem constância. E diante do Senhor não pode ser diferente, nós precisamos ter constância. Se nós queremos um dom, nós temos que buscar até conseguir. Se nós queremos ganhar uma alma para o Senhor, nós temos que evangelizar até conseguir, orar até conseguir. Tem que ser assim, amados. Nós precisamos ser constantes. Eu acredito que isso é uma característica de Deus, é uma virtude que nós precisamos buscar para as nossas vidas. E nesse momento eu quero que você faça uma reflexão e comece a imaginar quantos cursos você já começou e não concluiu. Quantas vezes você já pensou em desistir do seu casamento por causa de uma briga boba, de uma discussão, ou porque ele não te deu bom dia, ou não te trouxe café na cama, ou porque ela não lavou o seu tênis. Começa a refletir quantas vezes nós deixamos de perseverar por coisas mínimas. Quantas vezes, amados? E o Senhor, o que Ele quer trazer para nós nesse novo tempo, são pessoas constantes, uma liderança constante, que sabe o que quer e sabe aonde quer chegar. Chega de ficar pulando de galho em galho, amados. Enquanto muitas vezes você fica procurando a igreja perfeita, a visão perfeita, você está perdendo o tempo de estar se derramando na presença do Senhor e está crescendo. Quantas vezes você fica aí trocando de mulher, de esposo, de casamento, procurando a mulher perfeita, em vez de estar se aprimorando naquilo que o Senhor te entregou? É hora de consertar, é no início do ano que nós precisamos refletir e consertar aquilo que está errado. É no início do ano que nós precisamos identificar as áreas que nós estamos falhando e colocar essas áreas para caminhar, amados. Vou contar um testemunho rapidinho, para não demorar muito, né? Porque acho que foi profético o irmão aí, ainda nem entrei na palavra. Eu lembro quando eu comecei, eu trabalhava e namorava o Ramon. Aí a gente, vamos casar. Então tá bom, nós vamos casar. Aí a gente casou, aí comecei a trabalhar, eu trabalhava até os dias de sábado. Aí eu falei, não, preciso ter mais tempo, eu quero trabalhar de segunda a sexta. E aí todo o emprego que eu procurava precisava de um ensino superior, né? Aí eu falei, não, Ramon, já fiz as contas, seu salário dá para pagar minha faculdade. Eu vou estudar de manhã, porque eu não posso estudar à noite, para não ficar faltando muito na igreja, né? Eu gostava, tinha ali meus compromissos. Eu vou estudar de manhã, arrumo um estágio à tarde, e à noite a gente vai para o culto e desenha aquela linda história perfeita. Só que no primeiro semestre, amado, quando eu entrei, eu já estava ali quase no finalzinho do primeiro semestre, eu engravidei da Esté. E aí, menino, foi um choro, um desespero, porque eu falava assim, pronto, eu vou ter que desistir agora, eu não vou mais dar conta de concluir minha faculdade, e eu vou voltar a ser o que eu era, que eu começo as coisas e não termino. E aí, ali, né, até aceitar toda aquela situação. E nisso eu já tinha conseguido um estágio, amados. Lembrando que eu fiz administração. E geralmente a administração você só consegue estágio lá para o 3º semestre. E Deus me abençoou que eu já consegui no 1º semestre. Estava do jeitinho que eu desenhei. E aí eu falei, pronto, Senhor, agora eu não vou mais poder trabalhar, agora eu vou ter uma filha. E eu chorava e me desesperava. E aí, amados, eu comecei a colocar aquilo diante da vontade do Senhor. Senhor, eu vivo para o Senhor, eu faço a sua vontade, então na minha vida só acontece o que o Senhor quer. Se aconteceu é porque o Senhor tem propósito nisso. E aí, eu lembro que passou os meses, e aí tinha que renovar a matrícula, né? Nós já íamos para o outro semestre. Eu falei assim, Lívia, a Lívia também fazia pela manhã. Eu falei, mana, eu não vou não. Eu vou, essa menina vai nascer, eu tenho que me dedicar a ela, não vai dar certo. E aí ela insistia, ela, não, mana, vai, você vai dar conta, você vai conseguir. E resolve isso. Eu falei, não, mas não tem com quem eu deixar ela. E aí a Vaulene, não, você pode ir que eu venho ficar com ela. Eu sei, amados, que Deus abençoou tanto, todo mundo me deu uma força. Eu falei para a Lívia, eu não vou, porque eu não tenho dinheiro para pagar esse semestre, agora eu tenho que comprar berço, eu tenho que comprar guarda-roupa, roupa de menino.
E ela falou, mana, se você não for, eu vou pagar e tu vai ter que ir obrigada. E aí eu lembro que ela pagou a minha dela na época, né? Ali, e ela falou, você tem que ir, a renovação da matrícula está feita, amados. E Deus foi tão bondoso que a Estela nasceu em maio. E em maio eu já tinha garantido todas as notas do meu semestre. Eu já tinha passado. A Estela nasceu em maio, a gente entrou de férias em junho. Em julho, quando voltou às aulas, eu já estava zerada, já estava indo para as aulas. Não tive que entrar de licença maternidade. Eu consegui concluir o meu curso. Porque eu falei, Senhor, é uma coisa que eu não aceito mais. É começar e não terminar. E vamos que vamos. Nem que nós leve essa menina para a faculdade, dentro do ônibus, mas nós vamos terminar. E graças a Deus eu consegui, terminei, concluí, para a honra e glória do Senhor. Então, amados, quando nós colocamos algo diante do Senhor, o Senhor, Ele move montanhas, amados, a nosso favor. A Valene, ela ia lá para casa, 6:30 da manhã. Que sogra que faz isso por uma nora? A minha fazia. Ela ia lá para casa, podia estar chovendo, podia estar sol, podia estar escuro no horário de verão, mas ela ia. Porque Deus tocou no coração dela, ela me abençoou e o Senhor abençoou ela. Amém? Então, quando você colocar algo diante do Senhor, acredite, você vai conseguir, você vai concluir, você vai terminar, porque o Senhor, Ele é fiel para nos honrar. Quando nós somos fiéis com o Senhor, amados, Ele é fiel conosco. Quando nós somos constantes com Deus, Ele é constante conosco. Às vezes eu fico me achando, sério, eu me acho. Vou abrir aqui meu coração para vocês, de verdade. Eu me acho em Deus. Eu me acho a queridinha de Deus, amados. Porque tudo que eu peço para Deus, Ele me dá. E não é para glória minha, é porque eu sei que Ele é um Pai bondoso. Amados, até uma mera vaga, quando eu entro no estacionamento, se estão toda cheia, eu falo, Senhor, tira alguém. É incrível como alguém já resolveu suas coisas, sai da vaga e eu estaciono com o meu carro. Então, assim, de verdade, eu me acho a queridinha de Deus. Se você tem esse particular com Deus, aí é você e Ele. Mas é muito bom nós termos isso. Nós termos essa convicção. Eu imagino que Jó, diante de toda a dificuldade, ele tinha essa convicção de quem ele era em Deus. O porquê Deus o escolheu. Muitas vezes nós projetamos um ano de coisas maravilhosas. Compramos nosso carro com muita alegria, né? Mas muitas vezes o dia mal vem, nós batemos o carro, acontece tanta coisa, mas nós não podemos nos esquecer quem nós somos em Deus. Amados, teve uma época da nossa vida que todo mês o Ramon batia carro ou alguém batia no nosso carro. É sério. Ah, mas você não se sente a queridinha de Deus? E mesmo assim eu via o cuidado de Deus. Eu vi o Senhor nos livrando de algo maior. Eu vi o Senhor nos guardando. Porque até os dias maus Ele vem para nos ensinar. E diante da história de Jó, amados, eu separei alguns tópicos que nós podemos tomar como exemplo para a nossa vida de perseverança diante do Senhor. Amém? Em Jó capítulo 1, verso 20, fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amados, essa fala de Jó é a partir do momento em que os seus servos, os únicos que restaram, chegam para diante dele e falam assim: olha, caiu fogo, consumiu as ovelhas, veio um vento tão forte que caiu a casa sobre os teus filhos. E tudo ele recebeu essa notícia, tudo na mesma hora. Caiu a casa sobre os teus filhos, todos os teus filhos morreram, que eles estavam lá reunidos, né, para o banquete. Todos, então ele recebeu um monte de notícia ruim. E o que ele fez? Raspou a cabeça, rasgou as suas vestes e o adorou. E isso é ter constância diante da aflição. É saber que acima de todo mal, ele servia a um Deus que tudo deu e tudo pode levar.
E isso acontece em nossas vidas diariamente, amados. Existe algo que não pertence a nós, que é a nossa vida. O Senhor nos deu e Ele pode soprar a qualquer momento, a hora que Ele quiser levar. E talvez seja uma palavra muito dura para se ouvir no início do ano, mas é uma palavra que o Senhor quer preparar os nossos corações, porque muitas vezes nós não nos preparamos para o dia mau, e no dia que Ele vem, nós ficamos prostrados, abalados, deprimidos. Eu tenho certeza que o irmão Ronilson não preparou um ano. Esse ano eu vou para o hospital, esse ano eu vou passar prova, esse ano eu vou chorar, esse ano eu vou sentir dores. Não, mas infelizmente o dia mau chegou, mas ele se manteve de pé, honrando e glorificando o nome do nosso Deus. E é assim que nós temos que fazer, é assim que nós temos que honrar o nome do Deus a quem servimos. Amados, porque quando nós nos posicionamos como Jó se posicionou, diante da dificuldade, adorando e louvando e glorificando, o Senhor vê e sonda o nosso coração. Então nós temos que tomar como exemplo nos dias maus, adorar ao Senhor, como o pastor Ramon pregou ontem, nos escondermos em Deus. Não adianta nós querermos nos esconder dentro da nossa casa. Não adianta nós querermos nos esconder dentro da nossa aflição. Nós precisamos nos esconder, nos guardar em Deus. Porque no dia mau é só o Senhor que pode nos colocar de pé. O ano que se passou foi um ano de muito aprendizado para mim. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de compartilhar aquilo que eu estava passando. E chegou um momento que o Senhor falou assim: epa, é em Deus, é em mim. É aqui, filha, é eu e você. E tinha dias que era só eu e Deus no quarto. E estava tudo bem, amados. Estava tudo bem, porque era o suficiente, era o que eu precisava naquele momento. Eu sabia que eu tinha várias pessoas orando por mim, me cobrindo de oração, me guardando. Mas aquele momento era eu e Deus. E vai ter momentos que o seu líder não vai poder ir na sua casa. Vai ter momentos em que você não vai poder ligar para o pastor Jean, nem para a pastora Normânia, nem para o pastor Edivaldo, nem para o seu líder de célula. É você e Deus. E eu garanto para você que vai ser o maior momento de crescimento espiritual na sua vida, nas nossas vidas. Porque quando você sair daquele quarto de intimidade com Deus, você vai sair forte, poderoso. Bem forte diante do Senhor, forte em espírito. Então o primeiro exemplo é que nos dias maus nós possamos adorar, nós possamos nos esconder em Deus. Amém? Jó capítulo 2 verso 8 fala: Jó sentado em cinza tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amados, o segundo exemplo para que eu e você possamos perseverar é não dar ouvido àquelas pessoas que não têm o mesmo direcionamento que você. É não dar ouvidos a pessoas tolas. Porque muitas vezes nós queremos, abrir o nosso coração, ou muitas vezes as pessoas veem a situação em que estamos passando e querem dar a sua opinião. Porque todo mundo hoje é formado de opinião. Todo mundo tem uma opinião para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para a igreja que você congrega, para a conduta que você tem, para as vestes que você usa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Só dê ouvidos para o Senhor. Não dê ouvido para pessoas tolas. Dê ouvido para pessoas que estão ao seu lado, querendo o seu bem. Que tem um direcionamento dado por Deus. Aqui era a mulher de Jó, a mulher que ele escolheu para ser a sua companheira, a sua auxiliadora. E muitas vezes ela abriu a sua boca para ser tola muitas vezes, porque ela não estava entendendo o processo. Então, se você tem certeza do processo que o Senhor te colocou, siga em frente, não dê ouvido. Pode ser o familiar, mas se não estiver na direção do Senhor, não dê ouvido. Siga naquilo que o Senhor tem proposto no seu coração. Amém? Ainda Jó capítulo 2, verso 11, fala assim, do verso 11 até o 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar.
Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Achei tão interessante quando eu li isso aqui. Amados, os 3 amigos de Jó, quando eles avistaram Jó estava numa situação tão sofrida que eles começaram a chorar. De longe eles não reconheceram o amigo, de tão feio que estava a coisa. E eles começaram a chorar, se achegaram diante de Jó, ficaram ali 7 dias sentados ao lado de Jó, chorando. E não falavam nada, não falaram nada. E eu fiquei pensando, só podia ser homem. Se tivesse pelo menos uma mulher no meio dos amigos de Jó, tinha sido, hein, Jó, o que é que tu está passando? O que é que aconteceu, meu amigo? Não fica assim. Ou então tinha falado igual a mulher de Jó, amaldiçoou logo. Alguma coisa tinha acontecido, se tivesse uma mulher no meio. Mas como eram só 3 amigos homens, eles ficaram 7 dias calados, amados. Só observando, sentindo a dor do amigo. E ali 7 dias, sofrendo, calado. Jó, nesses 7 dias, ele não abriu a boca para se fazer de coitadinho. Ele não abriu a boca, porque esses 3 homens que se achegaram, eles eram homens que possuíam riqueza. Então, Jó poderia muito bem ficar lá se lamentando. Oh, meus amigos, vocês estão vendo minha situação? Eu estou aqui todo perebento, todo cheio de lepra, todo machucado, com o meu corpo todo ferido. A palavra do Senhor fala que ele foi ferido do alto da cabeça à planta dos pés. Ele poderia muito bem ter se feito naquela situação e falado, olha, eu podia estar roubando, matando, mas não, eu vou aqui pedir para vocês que são meus amigos, divide os bens de vocês comigo, me ajuda, me dá um pouco da riqueza de vocês. Mas Jó não se aproveitou daquele momento. Jó não quis se fazer de coitadinho. Jó não pegou a história dele e ficou remoendo durante 7 dias. Mas a tristeza de Jó era tão grande, o sofrimento dele era tão grande, que os amigos dele viram no olhar dele e ali estavam presentes. Amados, muitas vezes os nossos amigos vão estar ao nosso lado e eles não vão poder falar nenhuma palavra. Porque, como eu acabei de falar, é só nós e Deus. Eles podem até estar ali, lado a lado, mas o tratamento é nós e Deus. E muitas vezes nós pegamos a nossa história, algo de ruim que aconteceu conosco, e não deixamos romper, não deixamos isso no passado. Como foi ministrado ontem, cura nas nossas emoções, cura no nosso físico. E muitas vezes nós queremos ir lá no nosso passado, trazer para o presente e ficar se fazendo de coitadinho, de quem ainda sofre. Amados, vamos nos libertar disso. Vamos nos libertar, porque o Senhor, Ele já trouxe, a nossa cura ontem. Então, não use mais daquela história ruim, a situação ruim que aconteceu na sua vida, para ficar se fazendo de coitadinho, não. Quando você abrir a sua boca, que seja para lançar diante do Senhor. Assim como se nós formos ler o capítulo 3, onde Jó começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele não amaldiçoa a Deus, ele não amaldiçoa, ele não fica se fazendo de miserento, de coitadinho, mas o que ele faz é expressar para o Senhor tamanha tristeza que tem no seu coração. E isso é o que eu e você devemos fazer. Já chegou dias, amados, de eu ficar deitado numa cama chorando e falar assim, Deus, hoje eu estou para nada. Eu por mim hoje, Senhor, nem dessa cama eu me levantava. E no mesmo momento o Senhor mandar uma providência chamada Gabriel e falar, mãe, eu estou com fome, vem fazer o almoço. E ali eu lancei diante do Senhor a minha tristeza, mas o Senhor me deu recursos para que eu pudesse continuar. E o Senhor, Ele sempre vai mandar recursos quando eu e você abrirmos o nosso coração e falar para Ele toda a tristeza, tudo aquilo que muitas vezes está se passando conosco. Foi isso que Jó fez. Para que eu e você possamos ser constantes, nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor e falar para Ele tudo o que está acontecendo. Algumas pessoas falam que nós devemos reprimir as nossas emoções.
Ah, eu estou com sintoma de depressão. Não, vou reprimir isso, glória a Deus e aleluia. Não, amados, nós devemos nos achegar ao Senhor e falar: Senhor, a minha alma está angustiada, a minha alma está triste, Senhor. O que eu sinto hoje é vontade de morrer, mas em Ti eu quero buscar vida. É isso que nós precisamos fazer. Porque não achem, amados, que o nosso dia, nosso ano vai ser só flores. Não vai. O desânimo vai bater na porta, mas eu e você vamos ser perseverantes. Nós vamos estar aqui nos cultos de quarta, nos cultos de domingo, glorificando o nosso Deus. Aleluias. Coisa linda que eu acho é quando a gente vai num casamento. Você olha no olhar do casal apaixonado, é só flores. E é lindo de se ver, porque a gente sabe que a gente também já passou por aquilo. Mas infelizmente, o dia da toalha molhada em cima da cama vai chegar. Vai. O sapato que ele chega e não bota na sapateira que está de frente, bota aqui do lado e não coloca no lugar, vai chegar. Mas nós precisamos estar preparados para isso, ter constância. Guarda as coisas, a esposa vai guardar as coisas, não vai lembrar onde guardou. Esse dia vai chegar, amado. Mas você precisa ser constante e saber que o seu casamento não é fundado naquilo, é fundado em Deus, que é amor, paciência, misericórdia. Amém? Quem é casado, dá o glória a Deus aí, você que tem vencido. Aleluias. Aleluias, louvado seja a vida dos casados, amém? Os solteiros vão aprendendo a ser constante, porque você vai precisar de constância. Amados, eu achava tanto que tudo ia ser só flores, que na primeira semana eu falei alguma coisinha de nada, mas foi nada mesmo. E o Ramon falou assim: não vou fazer, não vou. Eu falei: ah, não vai não? Pois eu vou voltar para casa da minha mãe agora. Peguei minha malinha de rodinha, abri, botei todas as roupas dentro, só joguei as roupas, fechei e fui. Eu morava de frente para casa da minha mãe, fui atravessando a rua, puxando a mala. Cheguei lá, minha mãe não estava, eu deixei a mala no quarto, fui para a casa da minha amiga. Minha mãe chegou do trabalho, me ligou: Patrícia, o que é essa mala aqui? Eu falei: mãe, eu pedi um negócio pro Ramon, ele não me deu e eu já separei, voltei para casa. Aí minha mãe: como é que é? Eu falei: é isso mesmo. Aí ela: venha para casa agora, busque essa mala e volte para sua casa. Eu falei para você não casar, você não quis? Agora vá viver na sua casa, eu não quero você mais aqui não. E eu falei: mãe, eu vou ficar aí. Ela: não vai. Se tu ficar aqui, eu jogo essa mala no meio da rua, tuas roupas, os vizinhos, tudinho vão ver esse escândalo. E aí eu falei: eita, meu Deus, e agora? Vou ter que me humilhar para aquele homem, voltar para casa. E eu ainda fiquei esperando até a noite, amados, para ver se ele ia lá me buscar, né? Pois eu voltei para casa humilhada, com a minha mala puxando. Cheguei lá, o bonito tinha ido comer pizza para comemorar. Mas foi difícil, minha mãe me fez chorar, fez. Mas a minha mãe me ensinou a ter constância. Porque eu queria ser inconstante. No dia que não fosse do jeito que eu queria, eu ia embora. Minha mãe falou assim: epa, volte. E eu até hoje glorifico essa vergonha que ela me passou. Porque, amados, depois disso, vieram muitos não vou fazer. E eu lá quietinha, ó. Despachei até a mala para não correr mais o risco. E é assim que nós temos que ser. Constantes diante do Senhor. Constantes nas nossas escolhas. Constantes nas nossas atitudes. É isso que nós precisamos ser. Se você tinha o mesmo mal que eu, que não parava em emprego nenhum, chegou o momento de ser constante, parar de ser preguiçoso. Amém? Começar a trabalhar, ser fiel ali no emprego. Amados, a minha mãe é o maior exemplo de constância que eu tenho na minha vida. O meu pai, eu acho que é o homem que jamais deu mais trabalho nesse mundo. Dá mais trabalho que o Ramon. E minha mãe até hoje é casada com ele. A minha mãe, ela está no emprego há 25 anos. Vocês sabem o que é isso? Uma pessoa trabalhar no mesmo local há 25 anos. O supermercado foi vendido, e é supermercado, hein? Vocês sabem que é difícil. Foi vendido, trocou de nome já 2 vezes e eles permanecem com ela lá. E ela não trabalha, não é nem em Ceilândia, nem em Taguatinga, não, amados. É no plano, longe, longe. Minha mãe sai do serviço 2 horas, ela chega em casa 4h30. E eu brigo sempre, eu falei: mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para eles mandar a senhora embora.
E ela ali, ó, sempre se mantendo constante. E foi com essa constância que ela conseguiu criar os 3 filhos, construir a casinha dela, que era um barraquinho de madeirite. E hoje está lá com a casa, conquistou tudo que ela queria, através da constância, amados. Aleluias. Aleluias. Tudo através da constância. Então, todas as áreas da nossa vida, que a gente possa se espelhar como Jó, nós possamos ter constância diante do Senhor, saber para qual nós fomos chamados, para qual motivo, para qual ordem, para qual missão. A palavra do Senhor aqui vai nos contar na história de Jó que ele foi ferido do alto da cabeça à planta dos pés. Todo o seu corpo foi ferido. Ficou ferido, mas o seu coração não adoeceu. Ainda que o nosso corpo ele possa padecer, o nosso coração tem que estar guardado em Deus. Assim como fala em Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por mais que todo o corpo de Jó tivesse ferido, o coração dele estava curado em Deus. O coração dele estava crendo, sabendo que o Senhor deu bem, estava trazendo mal, mas que o Senhor estava com ele naquela situação. Então, por mais que você tenha passado por alguma enfermidade, ou emocional ou física, o seu coração não pode adoecer, você não pode se desfalecer, nós não podemos deixar a nossa fé morrer. Que você possa fazer como Jó, abrir a sua boca e colocar diante do Senhor aquilo que você tem sentido. Expressar para Deus, porque Ele é o único que pode trazer a providência. Amém? Romanos capítulo 12, verso 12. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema. Romanos capítulo 12, verso 12. Eu vou ler a partir do 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sejamos o quê? Perseverantes. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos ser perseverantes na oração, porque a oração é como se fosse o volante do carro. Você gira o volante para um lado, o carro vai. Você gira para o outro, o carro vai. A oração, ela é o volante da nossa vida. Amém? Então, eu e você precisamos estar direcionados pelo Senhor. Rapidinho em Mateus 24. Opa. Mateus 24, 13. Verso 13. Olha o que o Senhor tem para nós. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o que, amados? Salvo. Quem quer ser salvo? Então persevere. Amados, nós temos vivido dias tão difíceis, de um desânimo, dizem de entretenimento, onde você pega o celular, você tem um mundo. Eu quero ver como é a praia tal. Você vai lá no celular, você encontra tudo o que você quer, tem aqui. E isso tem sido a maior distração para que nós não venhamos ler a Bíblia, para que nós não venhamos orar. E a palavra do Senhor nos fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se você quer ser salvo, persevere. Está difícil? Persevere. É perseverança que o Senhor quer de nós. Perseverança na oração, perseverança na tribulação. Vamos resistir a ela. Vamos perseverar e a tribulação vai cair por terra, porque o Senhor, Ele vai nos honrar. Amém? Se muitas vezes você tem vivido na prova, saiba, amados, que nada é maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. Existem momentos de angústia que muitas vezes nós queremos nos esquecer. E foi interessante que a Vaulene, a minha sogra mesmo, ela falou isso para mim.
Minha filha, como é que tá? Eu falei, tá tão difícil. Tanta vontade de desistir de tudo. E ela falou assim, minha filha, não existe nada maior que Deus. E eu falei assim, Senhor, como é verdade? Parece que por um instante eu me esqueci disso. Parece que eu acreditei que a situação difícil era maior do que Deus. E aquilo gravou no meu coração de uma forma, amados, que eu carrego isso para mim, que nada é maior que Deus. Nem a fome, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a tristeza, nem a escuridão. Nada, nem o pecado, amados, nada. Se nós nos arrependermos, nem nada, nem aquilo que fizemos que desagradou a Deus, pode nos separar do amor de Deus. Mas é necessário se arrepender. Eu queria que você se colocasse de pé, perseverando pelo seu projetando, pela sua vida de oração. Hoje foi lançado um desafio para nós no grupo, que é de ler um livro, né? Colocar lá o livro que você vai ler. E quantos anos nós já começamos, você, começamos a ler um livro e não terminamos. Então que hoje seja um ciclo encerrado na sua vida. O começar e não terminar. Você vai começar e você vai concluir. É uma dieta, vai começar e vai concluir. É a leitura do livro, vai começar e vai concluir. É a Bíblia, vai começar e vai concluir. Amém? Que seja, amados, um ano de perseverar na presença do Senhor. Que a dificuldade, nada. Os amigos que queiram muitas vezes falar no seu ouvido. Ou aquela mulher que queira falar para você amaldiçoar e morrer. Não, amados, persevere que o Senhor ele vai te honrar. O Senhor ele vai te capacitar. Amém?